orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do Marcelo nessa noite. Meu Deus, nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Entregamos a vida dele diante do teu altar, Senhor. A vida da esposa, da filha, Pai. Tudo que é dele te pertence, Senhor. E a vida dele nessa noite te pertence, ó Pai. E que teu santo e poderoso Espírito Santo tenha, Senhor, total liberdade sobre a vida dele nessa noite. E nós profetizamos que será noite de cura, de milagre, de restauração, de libertação, a qual o teu Espírito Santo bradará, Senhor, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, e no coração, Senhor, do teu servo que aqui está, Senhor, nessa posição, Senhor, para ministrar a palavra. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, que o Senhor possa usá-la de uma forma como o Senhor nunca usou, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Ti. Glória a Deus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Repita comigo. Eu faço parte de uma geração mais selvagem que o deserto. O deserto é local de passagem. O deserto não é o meu lugar. Amém. Glorifiquem o Senhor e vamos cantar o seu lugar. Aplauda o Senhor, porque só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele é digno de honra, glória e louvor. Nós somos apenas uma vara, nós não merecemos nada. Ele nos salvou, só Ele é digno de honra. Amém? Nós vamos falar de alguém que foi o precursor de uma geração selvagem. Esse homem foi alguém que iniciou o avivamento na terra. Ele foi conhecido como o profeta do fogo. Ele foi o homem que foi o precursor dos maiores milagres na terra. Apesar do seu discípulo ter o superado em milagres, em Israel, nós estivemos em Israel, até hoje ele é aguardado. E ele teve a metade dos milagres do seu discípulo. Geralmente o discípulo, ele supera o mestre. É essa a tendência natural. Eu desejo que a minha filha me supere, como meu pai desejou que eu e o meu irmão o superassem. Como o pastor Mesquita deseja que os seus discípulos e o seu filho o superem. Só que esse homem em especial, até hoje, ele é mais querido, até mesmo que Davi. Davi, o maior rei que passou por Israel. Nós vamos falar hoje sobre o profeta Elias. Por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. E nós vamos começar. Hoje a gente vai dar uma navegada pela Bíblia. Amém? Diga para o seu irmão, aperte o cinto. Vamos navegar. Amém. Hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia. A gente vai falar de alguém que eu tenho um carinho muito especial. Eu confesso que quando eu estive no Monte Carmelo, foi o momento mais especial da minha vida, depois, claro, do meu casamento e do nascimento da minha filha. Quando eu estive no Monte Carmelo, e eu profetizo que se cumpra sobre a vida de vocês Zacarias 14, que nos orienta que todos nós iremos adorar o Senhor em Jerusalém. E eu profetizo que cada um de vocês vá pisar na terra santa, porque é uma promessa de Deus, e eu creio num Deus de promessa que cumpre as suas promessas, e cada promessa na vida de vocês vão se cumprir, porque Ele é filho do homem para mentir. Amém? Então nós vamos falar aonde começou o problema sobre a vida de Elias. Porque todo ungido, todo especial,
todo diferente, encontra problemas na sua vida. Porque quando você está no mesmo patamar, você não se destaca. Só que quando você galga degraus, você acaba encontrando evidências. Você acaba ficando em evidências no meio da normalidade. E quando você passa a ultrapassar o mundo dos normais, os normais começam a te arremessar pedras. Os normais começam a querer que você regresse para o mundo dos normais. Mas diga comigo, eu sou sobrenatural. Eu sou sobrenatural. O sobrenatural para mim deve ser normal. E a partir do versículo 30 diz: então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, edificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou um novilho em pedaços e colocou-o sobre a lenha, e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. Interessante que não chovia por 3 anos e meio. E cada cântaro continha muita água. Então a água naquela época valia ouro. Pela primeira vez, prestem atenção, pela primeira vez, Elias pede que encham 3 cântaros. Sempre que Deus repete algo na Bíblia, leia-se em alto relevo. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram uma segunda vez. E de novo ordenou: e fazei-o uma terceira vez. E ele assim o fizeram pela terceira vez, de modo que toda aquela água corria ao redor do altar. E quando fala-se em água na Bíblia, leia-se a palavra do Senhor, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte, que realizarei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus. O coração do povo retornar para ti. Então no mesmo instante caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram em uma voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhe ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E os povos que prenderam, Elias fez-os descer para próximo do riacho de Quizon, e lá os devorou a todos. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje o seu altar será restaurado e será derramado fogo do céu sobre o seu coração, e tudo que há será purificado em nome de Jesus. O mais interessante, como é de praxe, Deus ele tem um jeitão, e na sua palavra ele não pode ser diferente. O jeitão de Deus, quando ele fala de um grande homem, ele não conta o histórico dele, ele não conta o passado dele, porque o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele aponta para as coisas que seriam, que haviam de vir. Isso quer dizer que o seu passado não importa para Deus. O que importa para Deus é que você se arrependa dele, e que você receba Jesus no seu coração, e que você não peque mais. E se você pecar, você tem um justo juiz
que Ele é zeloso o bastante para que, se você se arrepender de novo, o sangue dele vem sobre você. E se você pecar e se arrepender, e se você pecar e se arrepender, e se você pecar e se arrepender, Ele vai estar com você até a consumação do céu. Se eu tivesse que dar um título a essa pregação, eu diria: da caverna para o céu, Deus transforma depressão em salvação. Elias surge em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, de uma maneira repentina, sem nenhuma explicação. Elias significa pura e simplesmente Yahvé é Deus. De forma sublime, ele retrata, o nome de Elias retrata bem o que seria o seu ministério profético. Elias, ele era natural de Gileade e ele foi contemporâneo de Acabe, Acasias e Josafá. Poucas coisas nós sabemos a respeito do passado de Elias, mas sobre o seu ministério profético nós sabemos de muita coisa, apesar da agilidade e da rapidez do seu ministério. Elias foi conhecido por sua coragem e seu zelo para com o Deus de Israel, num período onde Israel passava por uma dicotomia de adoração, porque Israel, o povo de Israel, conheceu Yahvé, ele sabia que existia um Deus. A mesma coisa acontece com aqueles que conhecem a Jesus. Quem conhece a Jesus e um dia se desvia, ele nunca vai negar a existência de Jesus. Mas assim como o povo de Israel sabia da existência de Yahvé, o Deus de Israel, eles estavam divididos com Baal e Israel, Yahvé, o Deus de Israel. Eles adoravam a Baal e a Zera e adoravam a Yahvé. E Elias veio como um reformador. Elias, ele era uma figura que viria demonstrar o que Jesus ia vir a ser, porque Jesus, Elias, ele veio encorajar o povo ao arrependimento, a se prostrar diante de Yahvé, a buscar Yahvé ao arrependimento, para que Yahvé retomasse o seu povo e a adoração ao único e soberano Deus, e a santidade voltasse a Israel. Elias tinha duas grandes características. Primeiro, a humildade de espírito. Elias era conhecido pelas suas vestes. Em determinado momento, o rei Acabe perguntou como ele estava vestido, depois de um milagre de Elias. E o moço falou para Acabe: ele estava com uma roupa de camelo. Ah, é Elias, aquele maldito. O inimigo sabe até a forma de como você se veste. Então atenção, até mesmo com as suas roupas. A humildade de espírito e a determinação com atitude. Repita comigo: determinação com atitude. Não adianta você ser determinado. Você está aqui de segunda a segunda, se você não tem uma atitude. Não adianta você ser determinado: eu vou sair da minha crise financeira, eu vou sair das minhas dívidas, e para isso eu vou estar de segunda a segunda na igreja, mas eu não sou fiel nos meus dízimos, eu não sou fiel nas minhas ofertas. Quando Deus me toca para ajudar um irmão, eu não levo uma cesta básica. Não adianta de nada você determinar e você não agir. Elias não. Nós vamos verificar que em alguns milagres Elias orava, em alguns milagres Elias apenas determinava e agia. Os israelitas achavam que podiam adorar ao verdadeiro Deus e ao mesmo tempo adorar a Baal. Eles tinham o coração dividido. Só que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele advertiu sobre essa atitude fatal em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aos religiosos de plantão das outras igrejas, não dessa, porque aqui eu sei que não existem religiosos. Não está falando aqui somente de dinheiro. Eu não sei porque muitas pessoas acreditam que os ricos não herdarão os reinos dos céus. Eu não sei porque as pessoas amaldiçoam o dinheiro, sendo que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Eu não sei porque as pessoas demonizam o dinheiro. Se nós precisamos do dinheiro para pagar a luz, se nós precisamos do dinheiro para fazer as salinhas, se nós precisamos do dinheiro para pagar o salário do pastor que precisa viver. Eu não sei porquê.
Quando nós estamos falando a respeito de dinheiro e de senhores, não tem nada a ver com santidade. Nós estamos falando de uma tábua que existia dentro da água, que eram 3 elementos: a vara de Arão que floresceu, o maná de dentro da arca que não estragava, que significava Jesus, que era o maná de fora da arca, porque o maná, quando estava fora da arca, estragava. E o terceiro elemento eram as tábuas. Só que naquela época a circuncisão era externa, hoje a circuncisão é interna, porque só você e Deus sabem. E o dinheiro e a motivação do seu coração de estar aqui ou de fazer qualquer coisa para Deus, só você e Deus sabem. Atitudes externas, elas só demonstram a sua fé, mas elas não comprovam, porque a salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela fé. Um homem corajoso de Elias falar ao rei Acabe e denunciar a impiedade de Israel fez dele um profeta exemplar, e a pessoa mais qualificada daquela época para ser o exemplar modelo precursor de Jesus Cristo. A palavra cristão significa modelo de um pequeno Cristo. Do mesmo jeito que Elias foi o modelo precursor de Cristo, do mesmo material que Elias foi feito, nós somos feitos. Da mesma forma que Elias foi concebido, nós somos concebidos. O mesmo desejo que Deus tinha sobre Elias, Deus tem sobre nós. Os mesmos milagres que Elias fez, nós podemos fazer. Elias era um restaurador e um reformador, empenhado em restabelecer o conserto entre Deus e Israel. A coragem e a fé patentes em Elias não tem paralelos em toda a história da redenção. Tanto é verdade, Elias foi tão corajoso que o povo de Israel espera até hoje a volta de Elias. Elias era um homem de oração, e um homem de oração, ele tem experiências e vive milagres. Vamos ver aqui algumas experiências e alguns milagres. Aos que estão anotando, por favor. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 a 8, Elias declara que por 3 anos e meio não chove em Israel. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 2, Deus manda porcos ou corvos alimentar Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 21 a 22, Elias ora e ressuscita um menino. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 13 a 16, Elias ora e multiplica farinha e o azeite da botija. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30 a 39, Elias ora e Deus manda fogo do céu e consome o holocausto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41 e 45, Elias declara que Deus restaura a chuva. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 45 e 46, Elias corre mais rápido que cavalos. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 10 e 11, Elias ora e Deus manda fogo do céu por 2 vezes e mata por 2 vezes 50 soldados de Acabe. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 8, Elias tira a sua capa e bate no Rio Jordão e ele se abre. Aleluia. E por fim, coisa mais linda, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, Elias é poupado da morte, e assim como Enoque é arrebatado aos céus por uma carruagem de fogo. Aleluia. Elias era um homem que orava, e o crente que ora, eu não conheço um crente que ora e não é vitorioso. Parentes, mais uma vez, isso não tem nada a ver com dinheiro. Por favor, isso não tem nada a ver com dinheiro. A gente associa o estar bem financeiramente com vitória. Elias usava roupa de cabelo. É importante observarmos essas 2 orações de Elias. Primeiro, para mandar fogo do céu, Elias orou uma vez. Agora, para a vinda da chuva, Elias orou 7 vezes. Na primeira, Elias estava mais ungido que na segunda? Não. Primeira coisa, quem determina
O acontecimento ou não do milagre é o Senhor. Só que existem situações em que o milagre vem rápido. E existem situações que, como uma pedra, eu não sei, alguém já viu como se quebra uma pedra na marreta? Meu irmão, eu sei que já. Agora, mais alguém já viu como se quebra uma pedra mais ou menos desse tamanho com a marreta? Alguém já viu aqui? Já? Você quebra na primeira vez? Pá! Não aconteceu nada. Pá! Não aconteceu nada. Pá! Na 30ª, de uma hora para outra. Pá! É de uma hora para outra. Eu acho que vocês não entenderam. É de uma hora para outra. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 30 dias, mas é de uma hora para outra. Não desiste, ore, continue, persevere, glorifique ao nome de Jesus com o seu joelho, com a sua oração, com o seu jejum, com a sua vida. Oh! Mas o profeta, ele não passa só por vitórias, senão fica muito fácil. O profeta passa por crises. No capítulo 19, do versículo 1 a 8, ele passa pela primeira crise dele. Ou melhor, pela única crise dele, que foi a maior crise de Elias. Após o cometimento desse pecado, foi dito a Acabe o ocorrido. E Acabe era um mimado. Acabe, quando queria alguma coisa, ele não tinha pulso, ele não tinha força. Quando o homem não tem pulso, não tem força, a mulher tem que se levantar. E Acabe conta para Jezabel. E Jezabel diz que os meus deuses, ou pelos deuses, com um D minúsculo, me destruam. Se amanhã Elias não está morto. E o mensageiro vai falar para Elias: Satanás, sempre quando você estiver bem, sempre quando você estiver de pé, sempre quando você estiver em santidade, ele vai mandar um mensageiro. Sempre. Então você tem que estar preparado para as crises, mesmo em meio ao sucesso. E o mais interessante, que Elias vinha de uma sequência enorme de milagres, cacetada atrás de cacetada. Ele estava arrebentando Satanás. Satanás estava pequenininho, ele já é pequeno, mas ele estava menor ainda. Ele estava com a cabeça rachada no meio do inferno, não sabia mais o que fazer. Ele tinha quase certeza de que ele era o Messias. Só que aquela palavra foi atravessada na coração de Elias. E por incrível que pareça, Elias saiu num pinote e percorreu 512 quilômetros. Da cidade onde ele estava em Jezreel. A Berseba eram 112 quilômetros. De Berseba a Horebe, mais 400. Já pensou? Um campeão, por conta de uma palavra de uma endemoniada, correr 512 quilômetros. O cara pediu exílio. Ele saiu da circunscrição e foi para Judá, porque em Judá, Acabe e Jezabel não podiam ir atrás dele. Ele saiu da circunscrição onde estava. Olha o tamanho do medo em que Elias se encontrava. Só que a mão do Senhor estava sobre Elias. Só que Elias sempre foi um homem de oração. A vida cristã, ela precisa de detalhes. São detalhes, fala comigo, detalhes. Eu sou empresário, ou melhor, eu estou empresário, estou advogado, mas o que eu sou, no meu coração, é pastor. É isso que é. Eu jogo no chão a minha OAB, eu jogo no chão as minhas empresas, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele me deu, mas isso tudo para mim não é nada perto do meu chamado. É isso que importa. Ontem para mim foram os dias mais felizes desse ano. Nós entregamos a conclusão do curso de comunicação. Foi uma coisa tão simples, com pessoas tão simples,
Mas foi uma coisa tão, me emociona, foi algo tão profundo, foi algo tão bom, que nem uma viagem de navio que eu fiz, em mármores italianos, com lagosta na mesa. Para. Foi muito bom. Bom, voltando para a palavra. Existem detalhes, e eu como empresário, eu me atenho aos detalhes. A minha esposa mesmo fala que eu vejo coisas que ninguém vê. Uma finalização do prato, que tenha, porque quando você finaliza, você põe o molho, você estica, não pode ter um pingo do lado, o molho tem que estar esticado, não pode ter um pingo do lado. Se tiver um pingo, você tem que pegar um paninho, você tem que secar, porque o cliente está esperando um prato limpo, bem finalizado. Repita comigo os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Lembra lá no começo, quando colocaram a água no holocausto, e na hora do holocausto, às 3 da tarde, Deus mandou fogo no céu? Jesus morreu na hora do holocausto. Por quê? Ele era o Cordeiro Santo. Porque Deus é um Deus de detalhes. Então se atenha aos detalhes. Se Deus manda você orar, se Deus manda você jejuar, se Deus manda você ler a palavra, são detalhes que devem ser seguidos. Siga os detalhes. Na experiência passam todos aqueles que têm um chamado de Deus e uma missão a cumprir. Não adianta você achar que você vai estar na igreja e você está livre de crises. Eu conheço alguns amigos judaizantes que dizem: se eu andar certinho, não, o mal não vai me pegar, o mal não vai te pegar. Mas eu conheço um Deus que fere para depois curar. Eu conheço, e a palavra diz isso, que é o Deus que fere para depois curar. É verdade ou mentira? Então vamos lá. Moisés, em Números 11 e 15, pediu a morte. Davi, no Salmo 55, de 4 a 8, murmurou mediante uma crise enorme que ele estava passando. Elias foge de Jezabel no primeiro livro dos Reis, 19, de 1 a 3. Já 19,4, ele pede a morte. 19,5, ele dorme. 19,6, ele deseja continuar dormindo. Quando você entra numa depressão, quando você entra num abismo, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, um abismo leva a outro abismo. Eu não sei se alguém tem algum usuário de drogas, ou algum ex-usuário de drogas. Eu fui um usuário de drogas, eu fui um alcoólatra, então eu sei que eu tentava. Eu estava aqui embaixo. Eu subia um degrau. Só que no outro dia eu descia 2. E aí eu subia mais um. No outro dia eu descia 3. Porque eu não conseguia, porque eu estava num abismo. E um abismo levava a outro abismo. E um abismo levava a outro abismo. E um abismo levava a outro abismo. Até o dia que eu conheci Jesus. E eu conheci uma família como essa. Porque nós somos uma família, amém? Amém. Somos diferentes. Diferentes estilos de pregar, diferentes formas de ver. Não é verdade? A gente é diferente. Diferentes formas de falar, diferentes formas de se vestir. Nós somos diferentes. E muito diferentes. Isso que é o bom de Deus. Imagina se fosse todo mundo igual. Mas eu encontrei uma família que cada vez que eu caía, nunca me apontou o dedo. Nunca. Me separei, voltei, separei de novo. E quando eu me separei, sabe o que eles falaram para mim? Eu falei, é o fim. Eles falaram, não, é o começo. Porque você, quando você está fraco, está em transitório, passageiro. Você é forte. E ser é permanente. Então seja fraco, gente. Para que Deus faça de você uma pessoa forte. Tira a mão da coisa, tira a mão.
Deixa essa família cuidar de você. Deixa a pastora cuidar de você. Deixa o teu líder de célula cuidar de você. Mas vamos confiar uns aos outros. Vamos parar de nos acusar. Vamos nos respeitar. Vamos nos amar. Em nome de Jesus. Que isso foi importante para mim. Isso salvou a minha vida. Isso salvou o meu casamento. Aplaudo o Senhor pela família que Deus tem. E agora, vamos à pregação. Passamos na introdução e vamos à palavra. A caverna do Monte Horebe, interessantemente, é o mesmo lugar onde Moisés enfrentou a sarça ardente. E coincidentemente, Moisés, um dos homens também mais respeitados em Israel, na Bíblia, enfrentou a mesma fraqueza que Elias, o medo. O congelante e paralisante e tenebroso medo. Moisés era cheio de insegurança e de rejeição. Afinal, ele era um hebreu criado dentro de uma família mundana. E ele era diferente, completamente diferente. Elias, ele era um fujão. E ele era perfeccionista. Todo perfeccionista encontra problemas. Orgulhoso, porque ele achava que só ele era o bom. Vai ter um determinado momento que Elias fala, mas Deus, eu estou na caverna, só eu sou crente. Assim no meio do religioso, só eu sou crente. Só eu. Ninguém vai dançar. Pessoal, sai daí, cara. Tem mais 7 minutos. A primeira pergunta. A palavra de Deus veio a ele. Do fundo da caverna costumam sair as perguntas de Deus. Sempre quando você está no mais profundo da caverna, começam a sair as perguntas de Deus. Sabe por quê? Porque no fundo da caverna, você não tem vontade de ver televisão, você não tem vontade de namorar, você não tem vontade de conversar com ninguém. É você e Deus. E o mais interessante de Deus é a forma de como Ele, como a gente diz em vendas, é o approach. É a forma de como Deus se aproxima de eles. Deus, eles vem assim. Eles, o que fazem eles? Mais ou menos com essa voz. Será que esse é o lugar? Ele não chegou. Pô, Elias, sai daí, cara. O que está fazendo aí, Elias? Porque Elias estava cheio de feridas. Você que já viu uma ferida toda infeccionada, quando encosta dói. A gente tem que ter cuidado quando o irmão chega na igreja. A gente tem que ter cuidado, zelo, para falar com ele. O cara está todo infeccionado, o cara está todo machucado. Uma palavra atravessada pode fazer com que o cara nunca mais volte. Elias, será que esse é teu filho, Elias? Que faz isso aqui, Elias? Deus nos respeita quando nós estamos na caverna. Ele sabe o que nós devemos fazer. E Ele sabe o que a gente faz na caverna. Ele sabe que a gente está fazendo assim. Mas mesmo assim Ele pergunta para a gente. Deus é sábio, porque Ele sabe o momento certo de nos encorajar. Só que Ele também sabe nos tratar, porque Ele é o nosso Pai. Amém. A minha esposa é uma excelente mãe. Mas quando a minha filha está no perrengue mesmo, minha filha mudou de escola, está passando perrengue, tá? A escola que ela está agora é correr. E eu não estou também pedindo que ela passe o perrengue, não. Está passando perrengue. Quando ela está no perrengue, ela fala, pai, dorme comigo. Porque o pai é diferente. O pai ele encoraja. O pai ele passa segurança. E ali, Deus vendo aquele homenzarrão de Deus, frágil, ele fala, Elias. Ele não castiga, ele não repreende, ele apenas pergunta. E Deus levou Elias ao seu maior desafio. Em profunda depressão causada pelo medo e pelo pânico. Pânico esse que, por sinal, foi a primeira doença da humanidade. Quando Adão e Eva pecou. Eles ficaram em pânico. A primeira doença foi a síndrome do pânico. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando Deus disse para Elias, sai da caverna, pois vou passar. O profeta do fogo, o que ele vai esperar? Poder. Não é o que a gente espera? Poder.
Quando a gente sabe que vai vir o profeta do fogo, é poder, a gente espera poder. Então, primeiro veio o vento forte. Ele falou: eita, Deus veio atrás, eu me imagino. Agora que eu estou me imaginando, Deus está vendo. Aí veio a gritaria, Deus não estava vendo. Veio o terremoto. Aí depois do terremoto passou. Aí Deus não dá o terremoto. Aí veio o fogo, aí ele levantou. Fogo eu conheço. De fogo eu entendo. Pô, sou profeta do fogo. Deus não estava no fogo. A quarta manifestação de Deus, muitos não conhecem. Porque a gente espera uma manifestação visível, estrondosa, pirotécnica. Aquela manifestação cinematográfica. E a quarta manifestação de Deus, muitos não conhecem porque às vezes não sabem que Deus age assim. É a manifestação da brisa suave. Espírito em hebraico significa rua. Rua significa vento. Espírito é rua. Tanto é que Espírito Santo, Espírito do Senhor é rua Adonai, Espírito do Senhor. Nosso cristianismo hoje está voltado para as grandes manifestações de milagres televisivos, que eu também não acho errado as grandes manifestações de milagres, porque elas precisam acontecer. Mas nós precisamos entender que para o acontecimento desse avivamento existem pré-requisitos que devem ocorrer. Porque toda construção ela tem que ter uma base, e a base ela tem que ser profunda, e a profundidade dessa base ela tem que ter material, e esse material tem que ser de qualidade, porque senão ruim. Não pode ser ferro de baixa qualidade, não pode ser um cimento de baixa qualidade. Eu morei no Rio de Janeiro, tiveram algumas construções que foram feitas com areia que ruíram, então não pode ser feito de qualquer jeito. E ali Elias estava vendo a sua estrutura, a estrutura de Elias estava sendo abalada, tudo que estava enferrujado estava caindo, todo o cimento que estava envelhecido estava sendo retirado. E a gente tem que aceitar, quando a gente está na caverna, deixar Deus retirar essa sujeira. Só que a gente não pode, vai doer um pouquinho, vai doer, gente. Como você tem um abscesso, está infeccionado, que é urgente, que não dá para você passar por um anti-inflamatório mais, está ultra infeccionado, inflamado, que não pega mais anestesia, é bisturi. Dá pra caramba. Mas você vai deixar poder pegar uma infecção generalizada? Não, você vai no bisturi mesmo ali, no seco, espremer, vai tirar, vai ficar um buraco, aí você vai tomar antibiótico, vai tomar analgésico, vai demorar para curar, vai ficar um buraco, mas depois vai curar. Você não vai colocar a sua vida em risco por causa disso. Você vai colocar a sua salvação em risco por causa de um pecado oculto? Não vai. Tem que se deixar tratar. E o tratamento é confessando uns aos outros, é expondo. Ali Elias teve que se expor, ele teve que sair em determinado momento. Elias coloca a capa no rosto. A capa, que tem vindo aos cultos, tem acompanhado. O pastor ele falou sobre a capa. A capa, antigamente, para o povo de Israel e para o povo romano, tinha um significado importantíssimo. Ela dizia quem você era. Bartimeu, filho de Timeu, ele tinha uma capa. Para você ser um pedinte, o governo romano ele te dava uma capa, com determinada coloração, com determinado material, que aquilo dizia: ali vai um indigente, ali vai um pedinte. Você precisava de uma capa, você não podia ficar como os indigentes para lá e para cá pedindo, você precisava da capa. E Elias tinha uma capa, e aquela capa carregava a sua autoridade. Não que ali estava a sua unção, a unção estava sobre ele, mas a capa simbolizava aqui a sua autoridade de profeta. E quando Deus aparece para ele, ele se esconde. Porque o brilho de Deus era tão grande que ele teve que se esconder. Ninguém podia ver a Deus, senão morria. Só que Elias sabia quem ele tinha que ser. Ele sabia o significado dele futuro. E o que Elias fez? Elias sabia que não podia usar a capa para fugir da brisa. A capa era para ser usada como os seus semelhantes, não para ser usada para se esconder ou fugir de Deus. E ele estava enfrentando o seu pior inimigo, o seu eu. O seu pior inimigo é você mesmo, porque você sabe as suas fraquezas. A minha esposa, com certeza, não sabe algumas fraquezas que eu tenho, porque nós não falamos tudo o que nós temos aqui dentro.
a gente tem medo de ser aceito. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar. A gente não consegue ser 100% transparente. Mas Deus sabe. Não adianta você se esconder atrás da capa. Não adianta, Ele sabe. Então se Ele já sabe, fala para Ele. Ele vai te ajudar. Elias não usa a sua autoridade profética para fugir de suas dores, mas sim usa para estar junto à palavra do seu Deus, compreensivo, amoroso e cheio de graça. É como se ele dissesse: fala, meu Deus, somente tu tens as palavras de vida eterna, como Pedro veio falar séculos depois. Elias era o verdadeiro homem de Deus. Ele não falava para agradar multidões. Todo pregador do Evangelho enfrenta essa tentação. Elias teve que enfrentar um povo. E aqueles que realmente buscam o avivamento, como o pastor Mesquita tem buscado, eu vi. Eu não falo pelo que os outros me dizem, porque eu tenho vivido aqui. Um profeta que não tem medo de falar com políticos, com empresários, com autoridades. Ele fala o que Deus não vai falar. Porque ele tem autoridade, ele tem bagagem e tem vida com Deus para falar. E Elias, ele tinha essas características. E como nós somos uma geração selvagem, mais selvagem que o deserto, nós teremos a mesma autoridade para falar com o povo. Elias falou: Senhor, mataram todos os profetas e só eu fiquei, e buscam minha vida para matar-me. Elias estava certo de que era o único naquela situação. E Deus pacientemente o manda retornar. Diz para ele ungir Eliseu como profeta para substituí-lo. Por fim, ele revela a Elias que existiam mais 7.000. Nós não somos os únicos a passar por tribulações. Existem milhares aqui. Se cada um aqui puder falar a tribulação que está passando, cada um na sua característica, a gente vai falar: meu Deus, que coisa pequena. Ontem eu estava no restaurante, minha filha voltou da escola, o bicho pegou na hora do almoço, fui a 1.000 por hora. Pensa alguém acelerado, essa aqui. 300. Essa aqui é 300 por hora. Pegou o carrinho com carburador, sair, injeção turbinada, aspirada, tudo tem direito. A minha filha voltou: pai, pede o suco. O que foi, filha? Pede o suco, pai, pede o suco. Suco de quê? De morango, de melancia, mais rápido. Mas você acabou de tomar um suco. Pede, pai, pede. Faz o suco para minha filha, por favor. Vem aqui, pai, vem comigo. Tá bom. Vai lá. Vou lá onde, filha? Atrás da lixeira. Vem comigo. Mas o senhor entrega. Tá bom. Tinha um indigente comendo lixo. Ai, meu Deus. Ele me tocou, eu preocupado, que o mês de maio os empresários não estão bons, e a Copa tem atrapalhado a gente, porque geralmente é durante o almoço. Ai, caraca, os problemas são tão pequenos. O cara destruído, sem identidade, sem perspectiva. A partir da caverna, ou melhor, do confronto com os seus medos, a vida do profeta modifica-se. Quando tudo aquilo poderia tomar o espaço ou o foco de Deus foi tirado do profeta, ele pode, assim como Jacó, Jó, Davi e outros heróis da fé, ficar face a face com o Senhor. Então, se você está passando por um deserto, não ache de todo mal. Não murmure, não critique. Entenda. Tudo tem o seu momento. Tudo tem um porquê e um para quê. Entenda o seu momento. Entenda de onde vem. Entenda o porquê vem. É um deserto, ou você, como o irmão do dia falou, muito boa pregação. Existem situações em que é o diabo. Existem situações em que nós somos o diabo, em que a gente se coloca. Quando estava Jesus e os discípulos no barco, e aí começou uma tempestade, os discípulos se apavoraram, e Jesus pede para que a tempestade parasse. Jesus, ele utilizou uma palavra que era firmotete. Ele utilizou firmotete. Ele falou essa palavra. Na raiz, o firmotete significa eu te repreendo.
Timotete significa eu te repreendo. O que quer dizer que aquela tempestade era causada por demônios. Então ali não era um fenômeno pura e simplesmente da natureza, era um fenômeno demoníaco. Então ali você ora e o demônio tem que sair. Em nome de Jesus, ele tem que sair, amém? Amém. Amém. Agora, se Deus está no negócio para te tratar, ele tem o tempo dele. Então você precisa ter essa sensibilidade para saber qual é o seu momento. Elias então é poupado da morte, subindo ao céu sem passar pela morte física, no redemoinho. Elias, quando estava em depressão, pediu a morte no seu momento de fragilidade. Elias, que viveu as experiências mais malucas da Bíblia, mais loucas da Bíblia, pediu a morte. Mas Deus não queria que seu servo experimentasse a morte, ao menos nesse instante histórico. Elias é levado aos céus em um redemoinho. A subida de Elias aos céus no redemoinho nada mais é do que o coroamento de uma passagem brilhante pela terra. Você já pensou que é você ser poupado da morte? Elias foi poupado da morte. Só Enoque, que andou com Deus, o cara foi poupado. Uma limusine celestial de buscar o cara. É muito moral. É muita moral. Elias apontava para Cristo. Nós também subiremos. Todos quantos experimentarem esta mesma intimidade também serão tomados pelo Senhor, para que habitem com Ele para todo sempre, sendo o seu povo e Ele o seu Deus. Isso está em Apocalipse 21:3. Gostaria de chamar o louvor, por favor. Deus ele tem os seus meios de agir em favor dos seus filhos. Isso merece uma reflexão da nossa parte. Eu ia pedir para que você curvasse a fronte, fechasse os olhos. É importante que a gente reflita, é importante que a gente pare por alguns minutos e respire e pense um pouco, repense, analise. A gente tem uma vida muito corrida, porque nós temos muitas interferências da publicidade no nosso caminhar. A gente tem muitas interferências na internet, nos smartphones, da televisão, nas propagandas. A gente não consegue mais pensar. O mundo nos obriga a pensar, porque a gente é uma máquina poderosa. A gente tem um processador muito poderoso, e que só mesmo com muita concentração, parando, respirando, orando, que a gente consegue receber realmente aquilo que Deus quer para nós. Quando nossos recursos se esgotam, Deus abre o seu bom tesouro, o céu para nós. Eu queria realmente pedir para que você não tema, eu queria hoje encorajar você a não temer a caverna. Eu queria que você fizesse como Elias, que você hoje ficasse absolutamente nas mãos de Deus. Elias, ele não temeu. Para sair da caverna, Elias não temeu. Ele temeu Jezabel, mas quando ele estava diante de Deus e ele viu o sussurro de Deus, ele não temeu. O que pode estar te afastando de Deus essa noite? Por que esse medo de sair da caverna do seu interior? Gostaria de pedir para que os intercessores se colocassem aqui na frente. A pastora. O que pode estar te impedindo hoje de ser curado? Porque nosso Deus é um Deus de reação. Ele reage à nossa ação. Ele reage. Você aceita e ele entra no seu coração. Ele saiu e ele agiu. Nosso Deus é um Deus que reage aos nossos comandos, por incrível que pareça. O Deus do universo reage aos nossos comandos. Tanto é que quando nós oramos, nós pedimos e Deus reage. Nós oramos, nós pedimos e Deus reage. Hoje é dia de cura. Só que é dia de cura na alma, é dia de cura na emoção. Ali Elias ele tinha feridas na alma dele. Eram feridas na alma. Na alma. E hoje eu quero falar com você, mulher. É com você que eu quero falar, mulher.
em especial com as mulheres. Primeiro eu vou falar com as mulheres. Vou pedir para que minha esposa desça aqui ao altar para fazer uma oração para as mulheres. Vocês podem ter vindo hoje esperando fogo, vento, terremoto, mas hoje ele vai vir com uma brisa suave. Você, mulher, que tem alguma ferida no seu passado, você não precisa falar, você não precisa fazer nada. Eu quero que você venha enquanto a minha esposa estiver orando, e você vai abraçar, você vai escolher aleatoriamente, mas eu gostaria de pedir para que todas as mulheres venham e abracem cada uma das intercessoras. Boa pastora, hoje é dia de libertação nesse lugar. Por favor, venham todas, não tenha vergonha, saia da caverna hoje.